Olá, pessoal que está entrando agora na nossa live. Seja muito bem-vindo à super live do Ministério Decifrando Gênesis. Enquanto o pessoal vai entrando aí, aguarde. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. São os dinossauros. Eu sou fascinado por dinossauros. Eu acredito que você também. É por isso que você está aqui. Seja bem-vindo à nossa live. É muito bom estarmos aqui com vocês. Mais uma vez, para quem perdeu a nossa live da semana passada, nós estivemos falando sobre dilúvio. Mas por que a gente está fazendo live durante esse período? Bom, duas razões. A primeira razão é que nós estamos de quarentena, não é mesmo? E nós estamos aí nesse momento obrigados a ficar em casa. Como a gente também, além de estar em casa, nós estamos completando, o Ministério Decifrando Gênesis completou um ano no dia 16 de março agora. E nós então estamos fazendo essas super lives. É o mês todo em que nós temos lives acontecendo. Você não pode perder. Isso quer dizer que todos os sábados do mês nós vamos ter lives acontecendo. Você não pode perder. A primeira live foi semana passada com o professor Erlon, a live de hoje, e na semana que vem nós também teremos live no próximo sábado, no mesmo horário. Gente, muitos de vocês me questionaram, né? Questionaram o Ministério Decifrando lá no direct. Cadê o vídeo do YouTube, a live com o professor Erlon, não foi divulgado ainda? Tem uma razão para isso. Nós conversamos entre nós, direção do Ministério, nós só vamos divulgar, publicar no YouTube, melhor dizendo, né? Lançar lá no YouTube a live da semana passada, só depois que encerrarmos o mês de abril. Então, se você quer rever a live, assistir, aguarde. Quando acabar todo esse mês, aí a gente vai publicar lá no YouTube, no canal do YouTube, beleza? Vou convidar aqui já o nosso entrevistado de hoje. Ele que entende muito de dinossauros. Hoje nós vamos falar sobre curiosidades sobre os dinossauros. Aí está ele, seja bem-vindo, meu amigo Everton. Tudo bem? Como vai, meu amigo? Você tá bem? Eu estou bem, e você? Quanto tempo que nós não nos falamos, não é mesmo? Exatamente. Que legal estar aqui com vocês essa tarde. Amém. Everton, antes de mais nada, né? O pessoal está entrando ainda, né? Está se arrumando. Enquanto isso, eu estava falando aqui com eles a questão de que o Ministério já faz um mês, um ano, perdão, de existência, e nesse mês nós vamos ter lives todos os sábados. Que legal. Realmente é uma atividade muito abençoada essa que vocês estão fazendo de proporcionar bons conteúdos, né? Conteúdos credíveis para o público, né? A gente precisa absorver bons conteúdos e vocês, mais que ninguém, estão capacitados para isso. Então eu fico muito feliz e estou acompanhando também a live de vocês e acompanharei também todas as que tiver durante esse mês. Bacana. O Erlon, que foi o nosso entrevistado na semana passada, ele está falando aqui, ó, estou presentíssimo aqui. Então, pessoal, seja Aí, bem-vindo. Erlon, A Patrícia nosso também. grande pesquisador da área de geologia. Uma honra ter ele aqui com a gente. A Patrícia tá mandando aceno, né? O pessoal aí curtindo. Galera, essa live serve para você. Você tem que participar. Não é uma live só de duas pessoas. Então você pode participar mandando as suas perguntas. Então, se você tem alguma dúvida sobre o quê? Dinossauros, olha lá, ó. Se você tem alguma dúvida sobre dinossauros, quero que você mande a sua pergunta. O Everton vai estar respondendo. Obviamente que não vai dar para responder todas. O pessoal tem muitas dúvidas sobre o assunto, mas conforme vai passando, a gente vai tentando aí responder o máximo possível de perguntas. Everton, quero começar fazendo com você o seguinte, quero que você fale sobre você, né? Vamos conhecer quem é o entrevistado de hoje. E aí, o que você Legal. faz, qual a sua formação, onde mora? O pessoal tem curiosidade. Então, galera, em primeiro lugar, boa tarde, né? Então, eu sou o professor Everton Alves, sou divulgador de ciências e autor dos livros Revisitando as Origens, Teoria do Design Inteligente e Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou, que já está em pré-lançamento. Por muitos anos, então, eu venho estudando esses assuntos relacionados à ciência e fé cristã, especialmente dinossauros. Eu tenho viajado o Brasil todo falando sobre esses temas para pessoas de todas as idades. Até agora, mais de 40 mil pessoas, incluindo crianças e adolescentes, já assistiram minhas palestras. E é um prazer e uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Bacana, Everton.
Então, você é um escritor. Já tem 3 livros E, divulgados aí. E agora você está três lançando, livros. tá lançando um novo, é isso? Isso, vamos mostrar aqui já, Revisitando as Origens, Teoria do Design Inteligente. Esses dois eu lancei junto em 2018. E agora o mais recente, Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou. Esse livro aqui em especial é um livro paradidático, infanto-juvenil. Ali eu criei ele pensando em adolescentes, porque eu tenho 2 sobrinhos, né, de 15 anos, então eu escrevi pensando neles também, e para toda essa garotada dessa faixa etária, que tem muitas dúvidas, que tá aí a caminho da universidade, e que não encontra facilmente conteúdos sobre isso aqui, sobre paleontologia, facilmente, e com uma pegada mais honesta, né? Porque nós temos diversos materiais, literaturas relacionadas a esse tema, mas nenhum deles aponta o que os dados recentes nos dizem sobre quem eram os dinossauros, como eles eram, como viviam. Existe muita conjectura, muito conteúdo sem rigor científico publicado por aí. Então eu pensei em escrever esse livro exatamente porque eu vi essa lacuna, essa necessidade que existia para a nossa comunidade cristã, para os nossos adolescentes, né? E eu precisava suprir isso de alguma forma. Por isso que eu escrevi esse livro, pensando nessa garotada, infanto-juvenil, mas também serve para universitários, para adultos, todos aqueles que querem e têm curiosidade de conhecer mais, né, como eram esses répteis pré-históricos, quem os criou, se foram criados, quando eles viveram, como eles eram, como se comportavam, né? Tudo isso é respondido aí nesse livro. Muito bacana. E você vai lançar ele agora, né? Ele vai estrear o livro. Que dia? Exatamente, nós estamos em pré-venda, né? Já está em pré-venda, é possível comprar ele pelo meu site. Já vou passar o site aqui para vocês, é www.evertonfalves.com.br. De novo, evertonfalves.com.br. Dá uma olhadinha lá no nosso site para ver o conteúdo que a gente tem, as palestras também que a gente pode levar para escolas, igrejas, faculdades. Então lá tem a descrição de todas as palestras que eu tenho, né, no meu portfólio. Olha, você está falando aí, eu pensei o seguinte, Everton. Como o pessoal aí está nessa live e você está pré-vendendo o livro, o que você acha de a gente fazer dar um privilégio para o pessoal que está acompanhando a nossa live aí? Uma boa ideia. O privilégio. O que você pensou? Eu pensei o seguinte: como está em pré-venda e o pessoal está tendo a oportunidade aí de assistir a live com o autor do livro, será que a gente não poderia fornecer frete grátis para o pessoal nesse período? O pessoal que está assistindo a live aí? Boa, eu aceito. Então vamos lá, frete grátis para quem adquirir o livro. Vamos comprar então para filhos, irmãos, sobrinhos, dar de presente ele, porque esse material vocês não vão encontrar em nenhum outro canto. Eu fiz com muito carinho durante 1 ano e meio, me debruçando manhã, tarde e noite nele, para levantar boas evidências, as evidências mais recentes que a gente tem, para falar a verdade a respeito desses répteis. O pessoal está gostando, gostou bastante da ideia aí. Legal, gente, vai lá. Eu vou fazer o seguinte, até o final da live, eu vou criar um roteiro, porque não dá para ser também de qualquer forma, né? Eu vou criar um roteiro para que a pessoa possa, então, adquirir o livro do Curiosidades sobre Dinossauros. Isso. Ok? Pessoal, seguinte, lembre-se que nós vamos ter, então, uma próxima live, próximo sábado, e ao final dessa live agora, se você ficar até o final, você vai descobrir qual é o próximo tema e sobre o que vamos falar. Aposto que você vai querer. Fica aí a curiosidade no ar. Você está curioso, Everton? Eu estou curioso, vamos lá. Ok. E outra coisa, pensei também do Ministério sortear um livro para o pessoal que está agora na live. O que tu achas? Oh, legal, hein? Aí sim. Eu vou criar aí um passo a passo. A galera merece. Ó, a galera aqui, ó, 5h30 da tarde no Instagram para assistir ao vivo, eles merecem. Merece, né? Não é qualquer um, né, que merece isso. Não. Pessoal, então eu vou bolando aí os esqueminha. Até o final da live eu falo para vocês, então, quais são os critérios para você conseguir o livro, conseguir ser sorteado no livro, participar do sorteio e também conseguir o frete grátis para aquisição.
Everton, vamos começar então, né? Falar de dinossauros. Bora lá, tô Primeira, preparadíssimo. primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: quando a gente Aham. fala em dinossauros, tem algumas pessoas que não acreditam muito. Acho que Hum. dinossauro compara como se fosse alienígenas, que não tem comprovação. Eles existiram? De fato, eles existiram. Eu compreendo essa dúvida, porque por todo lugar que a gente passa, né, para falar sobre dinossauros, existe muita desinformação ou conflitos de informações, que é normal nessa era tecnológica que estamos, né? Cada site, blog fala uma coisa diferente, uma sobreposição de informações, né? São muitas informações contrastantes, então a gente precisa de fontes seguras para falar sobre esses animais. Realmente eles existiram, nós conseguimos ver as evidências deles nas rochas hoje, né? E analisar detalhes anatômicos deles que nos leva a compreender melhor como esses bichos eram no passado. Muito interessante. E eu fico com uma dúvida também, sempre. O pessoal, durante a semana, eles já estiveram mandando perguntas. Quando souberam que o tema era dinossauros, o pessoal já começou a mandar várias perguntas para cá. E uma das perguntas que surgiu foi assim: toda vez que encontra paleontólogos, que são quem estuda dinossauros, né? Geralmente são evolucionistas. E a dúvida que teve foi o seguinte: existem paleontólogos que sejam criacionistas, no meio científico? E se existe, né? Eles fazem publicações com rigor científico, né? Como um paleontólogo evolucionista, que são que, querendo ou não, a mídia divulga, né? Nossa, é realmente uma ótima questão. Parabéns para quem a fez, porque a gente precisa também mostrar as evidências que temos a nosso favor, né? Sim. Quando falamos de paleontólogos criacionistas, nós pensamos, tá, são paleontólogos que são professores concursados de alguma universidade, né? Ou são pesquisadores que são pagos especificamente para fazer pesquisa criacionista. Realmente estamos falando sobre essa última opção. Esses paleontólogos criacionistas, eles são afiliados a algumas organizações ou instituições criacionistas. Eu vou citar algumas, que são as principais que nós temos. Nós temos o Geoscience Research Institute, traduzindo, é Instituto de Pesquisa de Geociências, né? Que foi fundado desde 1958, é muito antigo, e está ali sendo mantido pela Universidade Adventista de Loma Linda, ou seja, então pertence à Igreja Adventista, né? É Hum. um, é um ministério para-eclesiástico, né? Que ajuda a Associação Geral da Igreja nesses assuntos relacionados a como interpretar melhor ou ler e entender melhor a palavra de Deus. Mas aí a igreja investe ali US$ 1,5 milhão por ano para fazer pesquisa científica, para publicar artigo científico. Olha que interessante, né? Poucas pessoas sabem dessa informação. Além desse Geoscience Research Institute, nós temos também o Creation Research Society. O Creation Research Society é uma das mais antigas instituições criacionistas do mundo também. Ela foi fundada ali em 1963. Além desse, nós temos também o Institute for Creation Research, que carinhosamente a gente chama de ICR, que foi fundado em 1970 pelo Dr. John Morris. Nós temos o Answer Genesis, que hoje é um dos mais conhecidos, né? Mais popzinhos assim do mundo, porque eles criaram um parque, né? Dos dinossauros, um parque de criacionista, né? Lá nos Estados Unidos, em Kentucky, inclusive com a réplica da Arca de Noé em tamanho real. Então é muito, muito interessante. Que bacana, hein? O Jurassic Park Legal, né? criacionista. Um dia ainda quero ir lá, né? Quem sabe Deus me dá condições de viajar até lá. Que bacana. Orando. Bastante interessante. Além do Answer Genesis, nós temos o Creation Ministries International, que foi fundado lá na Austrália em 2006. E também nós temos aí, por fim, um dos principais, que está ligado à Southwestern Adventist University, ou seja, a Universidade Adventista do Sudoeste lá nos Estados Unidos, que tem o Earth History Research Center, que é também um centro de pesquisas, né, relacionados à ciência e fé cristã. Inclusive, esse centro relacionado a a Universidade Adventista, eles têm um sítio paleontológico próprio. Eu acho que, até onde eu sei, é
instituição criacionista do mundo que tem um sítio paleontológico próprio. Muito legal, né? Muito bacana. Então, não é apenas qualquer sítio paleontológico, é simplesmente um dos maiores sítios paleontológicos do mundo, que fica lá na Formação Hanson, nos Estados Unidos. E desse sítio já saiu mais de 20 mil ossos fósseis. Eles têm um banco de dados que talvez seja o maior banco de dados fósseis do mundo. O pessoal aqui, a Kelly Nascimento, tá falando que quer ir para lá. E todos nós queremos, Kelly. Bora para lá, vamos fazer um tour. Fazer uma van e... Os únicos dinossauros que eu tenho são réplicas. Olha aqui, ó, algumas réplicas que eu tenho aqui de dinossauros, né? Mas que legal. Imagina você ver pessoalmente, né? Que bacana. Fantástico. Aí dessas instituições criacionistas, nós temos ali contratados alguns pesquisadores criacionistas. Inclusive o Dr. Arthur Chadwick, que é um dos mais promissores hoje, né? Que tem trabalhado com paixão relacionada a esses temas, a escavação de dinossauros. Ele é o coordenador desse sítio paleontológico lá nos Estados Unidos, com a Universidade Adventista do Sudoeste. Então, Arthur Chadwick, para mim, é uma referência. Temos o Dr. Raul Esperante, que é afiliado ao Geoscience Research Institute, de Loma Linda, né? Paleontólogo também que tem produzido e publicado muitos artigos científicos interessantíssimos para a comunidade criacionista. Nós temos o Dr. Leonard Brand, que também é um ótimo paleontólogo, que já produziu muito, desde a década de 70 até aqui, vários artigos. Para quem tem curiosidade em conhecer os artigos científicos, basta entrar lá no ResearchGate. ResearchGate é uma plataforma onde os pesquisadores adicionam lá suas pesquisas. Aí você vai conseguir ver a linha de pesquisa deles, os artigos publicados, fácil de consultar. Temos o Dr. Orlando Poma Porras também. Ele é sul-americano, paleontólogo, que também tem publicado bastante. Nós temos o Matthew McLean, que ele fez o doutorado dele lá na Universidade Adventista do Sudoeste, mas ele hoje é afiliado a uma faculdade cristã lá nos Estados Unidos, e ele foi orientado pelo Dr. Arthur Chadwick e tem publicado bastante. Para mim também hoje é uma referência, um homem de Deus. Nós temos também o Dr. Kurt Wise. O Dr. Kurt Wise, para quem quer conhecer, ele simplesmente é o maior paleontólogo criacionista que já houve. E que há ainda, porque ele está vivo. ele é um isso fenômeno. Que eu ia te perguntar. Ele fez o mestrado e doutorado dele na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e tem publicado muito, contribuído muito para a gente entender fatos, a realidade, né, as pecinhas do quebra-cabeça dentro da comunidade criacionista. Nós temos ainda o Dr. Brian Thomas, que é um recém-doutor, né, recebeu o título de doutor há pouco tempo. Ele é afiliado ao Institute for Creation Research. A linha de pesquisa dele é em paleobioquímica, que aí vem falando sobre tecidos moles. Esse foi a tese dele, interessantíssimo. Além desse, nós tínhamos também o Dr. Lee Spencer, que foi uma sumidade aí dentro da paleontologia criacionista, hoje está aposentado. E a doutora Elaine Kennedy também, que foi afiliada também ao Geoscience Research Institute, também paleontóloga, que trabalhou aí com ovos de dinossauros. E hoje está aposentada também. Mas esses pesquisadores todos, eles criaram linhas de pesquisas específicas dentro do criacionismo, né? Alguns deles trabalharam com florestas petrificadas lá do parque de Yellowstone, né? Ou com troncos verticais, né? Troncos fossilizados na vertical também no lago Spirit Lake. Aliás, o Dr. Harold Coffin foi o primeiro cientista criacionista a adentrar lá o lago Spirit Lake para estudar essas árvores fossilizadas em pé e para ver de que forma aquilo ali se adequa ao contexto bíblico, né, de Gênesis, de um grande dilúvio. Ele publicou também no Journal of Paleontology, olha que interessante, e publicou também na revista Geology, uma das mais respeitadas aí no meio acadêmico nessa área de geociências, né? Isso desde o ano de 1976. Além disso, tem pesquisadores que trabalhou específico com a floresta petrificada do Parque de Yellowstone, como o Dr. Chadwick. Dr. Chadwick tem publicado desde 1982 artigos relacionados a isso. E não publicou artigos em qualquer revistinha, não.
Olha só, meu amigo. Ele publicou na Paleogeography, Paleoclimatology e Paleoecology. Publicou na The Journal of Sanico Ganukin e outras revistas também relacionadas a esses achados. Como eu disse, a doutora Elaine Kennedy também tem trabalhado com ovos fósseis desde 2001, publicando ali em revistas na área de paleobiologia. Nós temos linha de pesquisa dentro do criacionismo em tafonomia e formações de icnofósseis, ou seja, pegadas de dinossauros, desde a década de 1977, sendo publicado e financiado com dinheiro de instituições criacionistas. Pesquisadores como o Dr. Leonard Brand, que é um ótimo tafonomista, publicou na Paleogeography, Paleoclimatology também e Paleoecology, publicou na revista Geology e na revista Ichnos, que também é respeitadíssima aí na área de icnofósseis, né? Então, são um pouco dessas linhas de pesquisa relacionadas ao criacionismo e financiado por dinheiro criacionista. Ou seja, são revistas de referência, né? De referência. Não são qualquer pesquisadorzinho, não. São pesquisadores que têm gabarito, têm publicado, né? E quando eu te fiz a pergunta, né? A pergunta foi se existiam paleontólogos criacionistas. Eu pensei que você ia falar um ou dois, mas você trouxe para nós uma enciclopédia de paleontólogos. Isso é bem bacana. Tem muito aí. Esses são só os principais, né? Mas tem muitos outros paleontólogos criacionistas que têm combatido o bom combate. Que legal. Que têm dedicado sua vida em busca da verdade. Para publicação de artigos científicos em busca da verdade, para ajudar a igreja, mundial, né? Estou falando o cristianismo mundial, seja igreja católica, seja igreja protestante. Inclusive, nós temos grupos de pesquisa criacionistas católicos que aceitam a literalidade do livro de Gênesis e que têm feito pesquisas também na área de paleontologia. Então, quem quiser saber mais, nós temos ali um canal, nós temos uma coluna ali no blog criacionismo.com.br em que eu escrevo vários textos relacionados a isso. Mas não para por aí, meu amigo. Nós temos uma linha de pesquisa interessante também dentro da paleontologia que se chama paleocorrentes. Paleocorrentes vai estudar o movimento dos sedimentos, né, como eles foram depositados, em que direção eles foram depositados. E quem tem trabalhado nisso, doutor também Arthur Chadwick, nosso bom soldado, né? Da doutora Elaine Kennedy também, Leonardo Brand e outros também têm publicado artigos relacionados a isso. Inclusive foi publicado em 2015 um artigo na Scientific Date, que faz parte do grupo Nature, também pelo Dr. Leonard Brand e o Chadwick, relacionados à paleocorrente, e de que forma isso pode nos ajudar também ali a entender melhor o contexto bíblico, né? Nós temos também pesquisas sendo feitas hoje, aí com baleias fósseis encontradas no Peru. Quem está à frente dessas publicações é o Dr. Raul Esperante, Leonard Brand, Chadwick e Orlando Poma. Os quatro têm aí trabalhado com a tafonomia dessas baleias encontradas. É um cemitério de baleias, centenas de baleias, todas reunidas ali no meio do deserto, da areia do deserto. Como eles foram parar lá? Então, tem sido publicado artigos na Paleogeography, Paleoclimatology e Paleoecology. Eles publicaram também na Journal of South American Earth Science, que é uma revista de grande prestígio na área de paleontologia. Publicaram também na revista Geology, também sobre as baleias lá do Peru. E também na Geological Society of America. Então, assim, são pesquisas hoje que vêm causando burburinho aí na comunidade científica, né? E são sítios paleontológicos que estão servindo de pesquisa para esses pesquisadores criacionistas. Wellington, vou fazer uma pergunta para você. Você sabia disso? Rapaz, isso é novidade. E acredito por que essas informações não chegam à mão das pessoas? E eu acredito que seja novidade para a maioria de todos aqui que estão acompanhando a live. Exato, por isso que é importante a gente estar aqui agora, no sábado à tarde, estudando ou tendo acesso a esse tipo de informação. E para finalizar, nós temos a maior linha de pesquisa de todas, que é a que eu mais amo, que essa sim é o projeto Dinossauros, que faz parte lá da Universidade Adventista do Sudoeste, que eu comentei logo no início para vocês. Lá se descobriu mais de 20 mil fósseis. O interessante é que lá se descobriu algumas espécies de dinossauros, nesse sítio que pertence à Igreja Adventista. Encontraram lá T-Rex, Tiranossauro Rex, encontraram Edmontossauro, que é um tipo de dinossauro também
diferente, bico de pato. Temos Bico um de... Triceratops que foi encontrado lá também. Foi encontrado o Nanotiranos. O Nanotiranos é como se fosse um Tiranossauro Rex pequenininho, né? Que talvez ainda está sendo discutido, né? Se é um dinossauro, Tiranossauro Rex pequeno, né? Ainda em desenvolvimento, ou se é um dinossauro adulto, mas que é de pequenas proporções mesmo, né? Mas foi encontrado lá também raptores, tecelosauros, troodontídeos, foi encontrado anquilossauros, que é aqueles animais parece que tem uma armadura nas costas, e o paquicefalossauro, que é aquele dinossauro que tem uma cabeça redonda, assim, né, que supõe-se que ele utilizava para guerrear ou defender a sua família, né? Então, são vários tipos de dinossauros. Mas o mais interessante do sítio de paleontologia lá da Igreja Adventista é que eles utilizaram algumas tecnologias que foram inovadoras, que nenhum outro grupo de pesquisadores da paleontologia tinha utilizado, que é um tipo de GPS de alta tecnologia para localizar exatamente com precisão cada fóssil encontrado no sítio, né, na bacia. Um software que é para reconstruir as pedreiras lá, né, em 3 dimensões. Então esse software coloca todos os fósseis um do lado do outro, mapeando cada um deles em 3 dimensões, dá para girar e ver quais são as camadas onde tem cada tipo de fóssil. É incrível, nunca antes foi feito. E também eles têm, juntamente com isso tudo, uma base de dados pública, virtual, para todos esses fósseis. Então, se você é um pesquisador da paleontologia e você está fazendo seu mestrado, doutorado, quer consultar que tipo de fóssil foi encontrado naquele sítio, né, naquelas bacias, você vai conseguir ver em 3 dimensões todas as pecinhas fósseis desses 20 mil peças que já foram descobertas lá. Ou seja, é uma transparência total, né, facilitando a pesquisa, né, de acesso gratuito para todos os pesquisadores. É a maior contribuição que já foi dada para a paleontologia e está sendo feita por um sítio paleontológico criacionista, né? Incrível. Lá, de todas essas pesquisas, esses achados que eles tiveram, eles já publicaram na revista Palaios, que é uma revista fortíssima na área de paleontologia, uma referência. Inclusive, na Palaios foi publicado sobre mordida de um T-Rex, né, em outro T-Rexinho pequeno, ou seja, ficou as marcas dos dentes. Então eles entenderam que os T-Rex eram canibais. Olha que interessante. A única pesquisa publicada sobre isso foi publicada, então, por criacionistas, paleontólogos criacionistas. Além disso, eles publicaram também na Journal of Taphonomy, a revista de tafonomia, na Journal of Vertebrate Paleontology, que é a mais procurada dentro da paleontologia para se publicar pelos pesquisadores. Publicaram também na Geological Society of America. E assim vai. São pesquisas diversas sendo publicadas aí relacionadas à paleontologia criacionista. Muito interessante, bem bacana. Pessoal que acabou de entrar agora na live, nós vamos fazer um sorteio. O Everton, ele é autor, ele é escritor, né? Ele é paleontólogo e ele está lançando... Divulgador de ciências com especialização em paleontologia, mas para ser paleontólogo aqui no Brasil, vou só explicar para vocês. Tá certo. Tem que ter mestrado e doutorado com uma linha de pesquisa em paleontologia, e eu não tenho. Meu mestrado foi em biologia, mas em ciências, mas não foi em paleontologia. Eu tenho especialização em paleontologia, pós-graduação lato sensu em paleontologia, o que me ajuda a ser um bom divulgador na área da paleontologia, né? Tendo essa formação em toda a pesquisa e anos de estudo que eu já tenho nisso. Isso. Você pode mostrar novamente o livro, que nós vamos sortear, Claro. então. O Ministério estará sorteando para você que está assistindo a nossa live, mas tem um critério, e eu já bolei esse critério. Quer saber qual é o critério, Everton? Isso é importante, fala aí pra gente. É o seguinte, vai ter que fazer um print da live. Vai fazer um print da live, né, ocorrendo agora, e aí vai fazer o seguinte, vai fazer um story no Instagram. O Erlon falando que quer, então, Erlon, se você quer ganhar o livro, você vai ter que fazer o seguinte, vai tirar um print, eu já vou falar o momento exato de quando você vai fazer o print, aí vai publicar, né, fazer um story lá no seu Instagram, e vai marcar tanto o Ministério, né, vai marcar lá, @decifrandogênesis, e vai marcar também o seu canal, Everton. Vai ter que marcar, @evertonfalves.oficial, e aí vai compartilhar isso lá, né, fazer um story,
com a frase seguinte: eu quero. Tem que falar eu quero. Então, Legal. de novo, vai ter que fazer um print, vai ter que escrever eu quero, compartilhar lá no Story, e aí marcar tanto o Ministério Decifrando Gênesis, quanto o canal Everton Fernando Alves. Pronto pro print? Legal. Quero que você mostre o livro aí. Vamos lá. Olha aí o livro. Eu vou colocar o meu amigo aqui, ó. Pessoal, em 3, ó, vou contar, 3, 2, 1, você vai fazer o print. Preparados? Todo mundo pronto? 3, 2, 1, 0. Faz o print aí rapidão. Aê. Fizeram? Mais uma vez? Para quem não Vai conseguiu, lá. faz o print aí rápido e não se esqueça, compartilhar, então, lá no seu story, escrevendo eu quero e marcar tanto o Ministério Decifrando Gênesis quanto o canal do Everton Fernando Alves. Se você teve dificuldade, não consegui fazer o print, e agora, né? Tá desesperado, não se preocupe. A nossa live, ela fica aí 24 horas, então você pode voltar aqui, rever e fazer o print e publicar lá no seu story. Até quando eu posso fazer isso? Preste muita atenção. Até 23 horas e 59 minutos de segunda-feira. Ou seja, até segunda-feira é o prazo máximo que você pode fazer isso. Porque na terça-feira, Everton, nós vamos fazer o seguinte, vai ter uma outra live na terça-feira. Às 8 horas, nós vamos fazer um sorteio ao vivo do teu livro. Legal. E eu já estou pensando numa segunda coisa aí, quem sabe um outro sorteio. Um segundo, Boa. além desse. Esse é o primeiro sorteio, mas eu já falo sobre o segundo sorteio. Então a primeira coisa que você tem que fazer, fez o print, né? A gente teve lá o momento de você fazer o print, publica ele no seu story, e aí marca lá o Everton Fernando Alves e o canal do Ministério Decifrando Gênesis, e com a frase eu quero. E lembrando que o Everton, a gente fez uma proposta no começo dessa live, ele está divulgando o livro, né? Ele vai estrear agora, e ele vai para todas as pessoas que estão participando da live, adivinha só, ele vai conceder frete grátis. Então, para o Brasil. Isso aí. Só uma pergunta: para o Brasil todo? O Brasil todo. Vamos A lá. gente envia sem problema nenhum. Então, é para o Brasil todo frete grátis. Então, você só vai pagar o valor do livro, não precisa pagar o frete. Imagina, né? O pessoal que está lá no norte, você mora em Maringá, o pessoal que está lá no norte vai ter frete grátis, né? Receber o livro. Exatamente. Eu vou arcar com tudo. É exatamente para vocês terem acesso a essas informações, para que vocês tenham acesso e também repassem essa informação para as pessoas, né? Para essa nova geração que está surgindo aí, essa garotada interessadíssima, né? Em conhecer mais sobre a verdade das nossas origens. E Wellington, eu gostei da promoção, viu? Eu achei bem fácil. Marcar, tirar print. Vocês podem voltar depois e reassistir aqui. Fácil, gostei. Isso. Só lembrando que o print é para o sorteio. Então você tem a chance de ganhar esse livro com o frete grátis. O Ministério vai estar sorteando. O frete, né, que o Everton está concedendo é para você comprar o material e aí o frete vai ir gratuitamente lá até a sua casa. Você vai receber o livro em casa, né? Tá em quarentena, não tem problema nenhum. Não precisa sair, não precisa fazer nada, né? Só receber o livro e pronto. Aí na sua casa, vai receber. Isso. E até o final eu já falo quais são os critérios para você conseguir, então, esse frete grátis. Everton, o pessoal fez uma pergunta aí que eu achei bastante curiosa. É uma pergunta bombástica. Sabe aquelas perguntas bombásticas? Bora lá. E eu vou lançar. Eu gosto dessas. Eu vou jogar essa bomba para você, que eu sei que você dá conta. Vai lá, vamos tentar, né? A pergunta é a seguinte. Existem alguns... Por exemplo, antes de mais, deixa eu conceituar melhor, né? A Bíblia, ela fala que Deus criou todos os seres vivos. Gênesis 1, né? E os dinossauros? Deus criou os dinossauros também? Para a gente responder essa questão, a gente tem que deixar a Bíblia responder, não eu responder. Então, para quem tiver uma Bíblia aí, já pega a Bíblia que a gente vai abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 20 a 25, lá a gente vai encontrar a resposta, se foi Deus que criou ou não os dinossauros. Bora lá, Wellington? Bora, eu já abri minha Bíblia aqui. Legal. Lá então em Gênesis capítulo 1, versículo 20 em diante, ali você vai ver, por exemplo, que Deus criou todo tipo de animal e no quinto dia ele criou ali as espécies aquáticas, né? Fala de espécies, mas a gente não pode entender como o termo espécie hoje é falado pela biologia, né? Pela taxonomia, não é isso. Esse tipo de espécie que
que é mencionado pela Bíblia, se a gente for ver ali no hebraico o termo, o significado é tipos básicos, ou seja, são grupos de animais que Deus criou. Então ele criou vários grupos de animais, não espécies como a gente conhece hoje, né, dentro da biologia. Então ali dentro do quinto dia, Deus cria então as espécies aquáticas, ou tipos básicos, ou grupos aquáticos, e os voadores também nesse quinto dia da semana da criação, que fique claro. E no sexto dia, claro que entendemos esses dias como sendo de 24 horas, não tem como entender de alguma outra forma. Algumas pessoas até forçam ali o texto bíblico para tentar entender como sendo eras, mas ali são dias de 24 horas. Então, no sexto dia de 24 horas, Deus cria os animais terrestres, incluindo os dinossauros, porque os dinossauros eram terrestres. Então eles foram criados ali no sexto dia. Já em Gênesis capítulo 1, versículo 31, Deus fala uma coisa interessante. Ele fala, e Deus viu que tudo que ele havia feito era muito bom. Olha, dinossauros eram bons? Sim. Durante o seu auge, a sua glória, o início da sua criação, eles eram muito bons, perfeitos. Foram criados por ser humano. Ao ser humano foi dada a ordem de nominar esses répteis, assim como todos os outros seres viventes aqui no planeta Terra, né? Então imagina Adão e Eva dando nome a esses grupos de dinossauros. E cada um diferente um do outro, porque Deus cria de forma plural. Ele cria as diferenças, porque as diferenças são lindas nesse mundo, né? E toda aquela beleza, aquelas cores dos dinossauros, porque dinossauros tinham cores, era para o próprio ser humano contemplar e enxergar a glória da criação. Olha que lindo. E você falando disso, eu me lembro o seguinte, eu passando ali pelo livro de Jó, tem umas descrições ali que não batem com os animais que a gente tem hoje em dia, né? Se você parar para prestar atenção, tem 2 animais. Inclusive foi, por exemplo, algumas pessoas estão mandando aí as perguntas, e já vou então encaixar. Era a minha dúvida, já o pessoal tem a mesma dúvida, olha só que curioso. As dúvidas bateram. O Leviatã, Behemoth, poderiam ser exemplos de dinossauros? Poderia. E olha, isso dá muito pano para manga. Em toda palestra que eu dou sobre dinossauros, já fui para todas as regiões do Brasil, e essa pergunta sempre cai. É a dúvida de todo mundo, porque nós temos dentro da comunidade criacionista 2 grupos. Um grupo que aceita que dinossauros morreram afogados durante o dilúvio, e outro grupo que aceita que dinossauros eles entraram na arca, né? E saíram da arca depois, após o dilúvio, junto com Noé e sua família, e os outros grupos de animais que existiam e que entraram dentro da arca. Então, se Jó estiver falando realmente de dinossauros, então esses dinossauros aí conviveram com Jó. Jó avistou dinossauros cerca de 400 anos após o dilúvio, que aí é as datas que os pesquisadores criacionistas provavelmente aceitam que Jó teria vivido, né? Imagina 400 anos após o dilúvio, ali Jó presenciando animais gigantescos, animais que realmente eram surpreendentes, tanto a ponto de Deus, né, ali num diálogo com Jó, e o contexto a gente tem que entender, que o contexto é que Jó ali estava passando por muitos conflitos, e aí estava querendo duvidar de Deus, e Deus chega, bate no peito e fala, olha aqui Jó, você sabe quem eu sou? Olha tudo que eu criei, e aponta os maiores animais que existiam na época. Olha para esse bicho aqui, aí aponta pro Behemoth. Esse bicho que eu criei, lá diz que é a obra-prima da minha criação. Deus estava falando assim, é o maior animal que eu já criei, a obra-prima da minha criação. Deus não iria estar apontando para um hipopótamozinho e falar assim, ó, essa é a obra-prima da minha criação. Por quê? Porque existem animais até maiores que hipopótamo, hoje vivos. Imagina no passado. Então, assim, ali, se a gente for analisar todos os versos, levando em consideração que o livro de Jó, o gênero textual dele é um gênero poético, mas que isso não exclui a historicidade ali dentro de todos os versículos, a gente vai entender que são descrições históricas, detalhadas desses bichos que não se encaixam com bichos que a gente conhece hoje, né, existentes. Eram bichos diferentes, bichos únicos que Deus estava apontando ali para Jó, para fazer Jó voltar a acreditar no poder que o Criador tinha. Que bacana. Everton, só vamos lembrar o pessoal o seguinte, nós já acabamos de lançar aí a proposta de um sorteio do seu livro, Curiosidades sobre Dinossauros,
e quem estava na live, né, tem gente que acabou de chegar, infelizmente, acabou perdendo. A proposta foi o seguinte, era fazer um print e já lançar no Stories, né, na sua página, no seu canal do Instagram, e aí fazer lá, colocar a frase, eu quero, e marcar tanto o Everton Fernando Alves, o canal dele, quanto o canal do Ministério Decifrando Gênesis. Mas eu falei que ia ter um segundo sorteio. Quer saber qual é a proposta do segundo sorteio? Que o Ministério estará fazendo? Manda aí para todos nós. A proposta é o seguinte, nós estamos hoje aí beirando os 400 seguidores no canal do Ministério, no Instagram. Se até o final de semana, até o próximo sábado, próxima super live que vai ter, nós chegarmos a 500 seguidores no canal do Instagram, não é difícil, né? 100 pessoas a mais aí. Nós vamos sortear um segundo livro seu. O que tu achas? Legal. Up, gente. Up. Vamos ajudando aí a página a criar mais curtidas, mais seguidores. A gente precisa fazer com que a mensagem da criação, ou a verdade, chegue a toda língua, tribo e nação. E o Ministério Decifrando Gênesis está com essa proposta há 1 ano. Então vamos ajudar aí a angariar mais seguidores para a página. E para minha página também. Isso. Então, se você quer ganhar um livro do Everton Alves, sorteio, ó, de graça, não precisa nem gastar dinheiro nenhum. É só você fazer o seguinte, você vai começar então a divulgar o canal do Ministério Decifrando Gênesis para os seus amigos, aqueles que você sabe que possam se interessar e aqueles também que não se interessam, mas que possam acabar se interessando. Então você vai divulgar para todo mundo. O pessoal começar a seguir o Ministério. Se nós chegarmos a 500 seguidores até o próximo sábado, às 5h30 da tarde, o Ministério Decifrando Gênesis vai sortear um segundo livro. Lembrando, o primeiro livro já foi feito. Se você acabou perdendo, a live vai estar disponível aí 24 horas, né, até amanhã, então você ainda vai ter a oportunidade de voltar aqui na live, acompanhar ela e ver o momento em que foi divulgado aí quais são os critérios do primeiro sorteio. Beleza? Everton, uma outra pergunta aí. Você falando aí sobre dinossauros, parte do criacionismo, né? Você comentou sobre dilúvio, e agora a gente entra em um conflito. Porque, por exemplo, é dito que os dinossauros foram extintos há milhões de anos atrás. Mas, por exemplo, o dilúvio não teria acontecido aí há uns 4.000 anos atrás, 5.000 anos, né? Nessa faixa aí, 6.000 anos? É isso que a comunidade teológica e os pesquisadores dentro do criacionismo aceitam, sim, né? Principalmente aqueles que aceitam uma vida jovem no planeta. E aí, falando sobre isso, a pergunta é a seguinte, né? Como, então, poderia explicar, de uma visão criacionista, a fossilização dos dinossauros? É uma boa pergunta, né? Para quem aceita cegamente que dinossauros viveram há milhões de anos, hoje ainda tem uma parte da comunidade evolucionista que aceita que a fossilização pode acontecer ali ao longo de milhões de anos. Eu conheço vários paleontólogos evolucionistas que dizem abertamente, inclusive o Dr. Eduardo Anelli, que é um paleontólogo da USP, no livro dele também sobre dinossauros, ele fala isso, que os fósseis eles vão sendo soterrados lentamente. Camada primeiro, outra camada depois, até cobrir totalmente o fóssil, até que ele fique totalmente compactado, cause cimentação ao longo de anos e anos, milhares de anos, até que possa virar um fóssil. Será que isso acontece dessa forma? É complicado aceitar isso porque todos os dados hoje, os mais robustos, nos levam a entender que fossilização ela é instantânea. A fossilização acontece de forma muito rápida, não ao longo de milhões e milhões de anos. Por exemplo, nós temos pesquisas ali de decomposição de cadáver, eles incluem cadáver de porco debaixo d'água, né, subaquático, para ver em quanto tempo os animais que existem lá no oceano, ou em rios, por exemplo, que são decompositores, eles fazem com que aquela carcaça, seja a parte mole ou dura mesmo, até o osso, suma. E pesquisas publicadas, principalmente na PLOS ONE em 2016, mostrou para a gente que essa carcaça, quando imergida, né, debaixo d'água, ela some completamente em 3 a 4 dias.
Ou seja, se ficar ali esperando que vá afundar lá no fundo do oceano e aí vem mais camada, vai cobrindo e tal, isso não funciona. 3 a 4 dias some tudo. E experimentos feitos em terra, para ver em quanto tempo some completamente, né? Tecido mole, a parte dura do vertebrado, do animal ali grande, né? Leva ali, a partir de 2 semanas, a decomposição já está praticamente concluída. Ou seja, não poderia esperar ali meses, anos, até ser completamente coberto por sedimento para virar um fóssil. Não faz sentido à luz dos dados atuais da ciência. E esse experimento feito em terra foi publicado no Journal of Taphonomy, né? Uma revista especializada em tafonomia. Outros experimentos que têm sido feitos agora dentro de laboratório para tentar forçar a maturação de sedimentos, incluso ali dentro desses sedimentos carcaças de animais mortos, para ver em quanto tempo pode se fossilizar, dando ali as melhores condições, né, pressão, temperatura, mostrou para a gente que em algumas horas, a semanas, uma fossilização acontece dentro de laboratório, tentando simular e imitar o processo de fossilização. Isso foi publicado na revista Paleontology, a mais prestigiosa dentro da área. Então, assim, não faz sentido acreditar numa fossilização ao longo de milhões de anos. Se a fossilização acontece de forma muito rápida, isso se harmoniza muito bem com o relato do dilúvio, que aconteceu ali dentro de alguns meses, né? Todo o soterramento, né? E aí a água baixou e dentro de um ano esses animais já estavam soterrados por sedimento e prontos ali para estar já fossilizados ao longo desses meses, ou em processo de fossilização já quase completo. Então, tudo aponta para a gente uma fossilização rápida e mais. Se a fossilização pode acontecer de forma rápida, envolvendo água, pressão e temperatura, isso tudo o dilúvio poderia ter proporcionado. Além disso, nós temos 2 grupos de evidências que nos ajudam a entender que esses animais viveram há pouco tempo e não há muito tempo. Os tecidos moles. Os tecidos moles hoje nos ajudam a entender que nós encontramos proteínas elásticas dentro de fósseis de dinossauros. E até DNA intacto desses animais, mostrando, então, que eles viveram há pouco tempo, e não há muito tempo. Por quê? Porque tecido mole, ele se decompõe muito rápido. Ele não duraria milhões de anos na natureza, mesmo com as melhores condições. Hoje, tudo que tem sido publicado na literatura científica, já foi publicado cerca de 110 artigos publicados com achados de tecidos moles em fósseis. Então, todos eles atestam que proteína e DNA sobrevivem no máximo, proteína 1 milhão de anos e DNA no máximo 100 mil anos. Alguns DNAs chegando até 700 mil anos em algumas variáveis, em algumas condições únicas, né, que eles forçam ali. São estimativas, não são dados reais, óbvio, mas são estimativas, cálculos, probabilidade do que poderia chegar a aguentar essa proteína e DNA na natureza. Mas isso, até 1 milhão de anos de proteína, está muito além dos 65 milhões de anos que supostamente é quando os dinossauros teriam vivido no planeta Terra, de acordo com a perspectiva evolucionista. Então, esses dados também reforçam o nosso entendimento, né, os nossos estudos de que dinossauros viveram há pouco tempo. Além de tecido mole, nós temos um último grupo de evidências que também nos ajuda a entender que dinossauros viveram há pouco tempo, que são os achados de carbono 14 em fósseis de dinossauros. O que isso quer dizer? Quer dizer que carbono 14 é um isótopo radioativo que ele se decompõe muito rápido. E se ele foi encontrado, ele tem uma meia-vida de 5.730 anos. O que isso significa? Que a cada 5.730 anos, metade daquela quantidade inicial que tinha antes se decompôs. E assim em diante. Depois de 5.730 anos, mais 50% se decompõe, e assim até não sobrar nada. E quando a gente vai datar carbono 14, o método de datação, ele tem um limite. Ele data coisas orgânicas de até 50 mil anos. Ou seja, se encontramos carbono 14 em fósseis de dinossauros, significa que eles têm até 50 mil anos radiocarbônicos. Não são anos reais também, são anos radiocarbônicos que tem que fazer uma transformaçãozinha. Mas isso tudo nos ajuda a entender que dinossauros viveram há pouco tempo. Tem carbono 14 ali, e não é de contaminação, é carbono 14 real. Foi mandado para 4 laboratórios distintos, né? Essas amostras seguiram todos o rigor ali para não haver contaminação, e há presença de carbono 14. Aí você pode me perguntar, Wellington, tá, mas isso foi publicado? Foi publicado em 2012
num evento de geofísica em Singapura. Foi publicado em 2015 na revista Croatia Research Society Quarterly. Foi publicado agora em 2018 numa tese de doutorado do paleobioquímico Brian Thomas, que pertence ao Instituto Criacionista Institute for Croatian Research. Ele também encontrou novamente carbono 14 em fósseis de dinossauros. Fósseis de dinossauros nos atestam que eles viveram há pouco tempo, não há milhões de anos. E boas pesquisas sérias, honestas, têm feito essas descobertas. Legal, Everton. E a gente já vai lançar a saideira, porque o tempo corre, né? São tantas dúvidas, tantos questionamentos. Antes de mais nada, antes de eu lançar então a última pergunta, é o seguinte, teve algumas pessoas que chegaram agora, eu acho que seria injusto com elas a gente não dar essa oportunidade de elas participarem do sorteio do livro. Claro, vamos contar lá para elas. Então assim, nós vamos sortear o livro do Everton Fernando Alves, o Ministério estará sorteando. E o que eu preciso fazer para ganhar, então, esse livro? É o seguinte, se você perdeu, presta muita atenção, é agora ou nunca, tá? É agora ou já, é a última chance. Você vai ter que fazer o seguinte, nós vamos dar a oportunidade de você tirar um print da tela agora, da nossa live, você vai fazer um print e vai compartilhar um story no seu canal do Instagram. Quando você fizer, então, esse print, colocar lá no Stories, você vai escrever assim, eu quero, e vai marcar tanto o canal do Everton Fernando Alves, @EvertonFAlves, e vai marcar também o canal do Ministério Decifrando Gênesis, @Decifrando Gênesis. Marcou esses dois canais e colocou a frase, eu quero, e, óbvio, colocou lá o print, aí você vai estar participando do sorteio. Até quando eu posso fazer isso? Até segunda-feira. Então, até meia-noite da segunda-feira você pode fazer, então, esse story, porque na terça-feira, às 8 horas, nós estaremos, então, fazendo o sorteio ao vivo. Vai ter uma live às 8 horas da noite para fazer, então, esse sorteio ao vivo com vocês. Bacana? Diga. Deixa eu ver se eu entendi. Então, é para o pessoal tirar um print... Isso. Marcar lá eu quero, né? Escrever eu quero. Marcar então o Ministério Decifrando Gênesis e o professor Everton Alves. E tem um limite de até segunda-feira fazer isso, é isso? Isso, limite até segunda-feira. E precisa marcar os dois e não pode esquecer de colocar eu quero. Legal. Aí, ó. evertonfalves.oficial. Então é o meu canal. E Decifrando Gênesis, o Ministério, né? Tá, mas tem o momento certo do print também. É agora. Pega lá o livro de novo, então. É o seguinte, pessoal, é agora ou nunca, então 10 segundos aí para você fazer esse print. Faz aí o print, compartilha, faz o seu story para concorrer a esse livro. É fantástico, o livro é Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 fatos científicos que o Jurassic Park não mostrou. Hollywood não mostrou? Hollywood, desculpa. Mas eu tô curioso, Everton, pra ser bem sincero, eu não li seu livro ainda, mas eu tô curioso para tê-lo. Espero que você leia o quanto antes, meu amigo, porque você já é uma referência para nós, um grande biólogo que tem combatido o bom combate. Sou teu fã. Ok. Everton, e aí eu falei o seguinte, nós vamos ter um segundo sorteio. Nesse segundo sorteio, ele vai acontecer só depois, se acontecer uma coisa, tem uma condição aí. A condição é a seguinte, nós estamos aí beirando os 400 seguidores no canal do Instagram do Ministério. Se nós chegarmos a 500 seguidores essa semana, então tem que ser até o próximo sábado, chegarmos a 500 seguidores, o Ministério estará sorteando um segundo livro na próxima live. Então são 2 livros aí que podem ser sorteados. Como que eu posso contribuir então para ter esse segundo sorteio? Simples. Eu vou pegar lá o Ministério Decifrando Gênesis, o ID, né? E vou compartilhar com os meus amigos. Vou marcar o canal Decifrando Gênesis, né? Vou lançar para todo mundo para que eles possam então seguir o canal do Decifrando Gênesis. Legal. Muito fácil. Pessoal, ainda ao final dessa live, antes da última pergunta, nós vamos divulgar o seguinte, o Everton, ele também prometeu que ele vai dar frete grátis para todos que estão acompanhando a live e forem adquirir o seu livro lá na loja virtual. Everton, como que eu posso adquirir o livro? Onde que eu tenho que entrar para conseguir o livro?
Legal, basta entrar então em www.evertonfalves.com.br. Lá tem a loja virtual, você pode acessar e adquirir o livro, ou você pode diretamente comigo entrar em contato para a gente ver como a gente pode fazer esse envio aí gratuitamente, né? Eu acho até melhor e mais fácil já entrar diretamente comigo para quem tem aí a vontade de conhecer esse conteúdo dentro desse livro, esse livro infanto-juvenil. Entre em contato direto comigo, que aí a gente vai facilitar tudo isso aí para eu enviar diretamente para vocês. Basta depositar ou transferência direta, aí eu passo os dados para vocês, facilita a vida de todo mundo, beleza? Ok. Eu criei uns critérios aqui, eu quero ver se você apoia, se você aceita. Vai lá, vai lá. Depois, obviamente, pessoal, a gente vai falar os critérios agora, eu vou mencionar, mas a gente vai montar um post específico para isso. Então você vai ter lá uma postagem, né? Vai ficar mais fácil. E aí tem todos os critérios detalhadamente. Vai ficar aí durante essa semana os critérios. Beleza, Everton? Então vê se você Legal. apoia. Primeiro, a pessoa, primeiro critério, ela tem que seguir o canal Decifrando Gênesis, né? Tem que ser Importante. seguidora do É isso. Ministério. É importantíssimo. Vocês não podem ficar de fora, tem que estar seguindo já há muito tempo. Isso. Segundo critério é seguir o seu canal, Everton Fernando Alves. Claro, Então óbvio. vai ter que seguir lá o evertonfalves.oficial. De novo, @evertonfalves.oficial. O terceiro critério, ele vai ter que marcar 3 amigos no canal do professor Everton Fernando Alves. Então vai divulgar vai divulgar 3 amigos, né, marcar 3 amigos no canal do professor Everton Fernando Alves. E o último critério, vai ter que mandar um direct para o canal Everton Fernando Alves com um código. Existe um código, né? Tem que ter um código para saber que a pessoa assistiu a live de fato. Então, preste muita atenção no código agora. Então, se você quer ganhar um frete grátis para todo o Brasil, o livro Curiosidades sobre os Dinossauros, o código é o seguinte, hashtag Decifrando Dinossauros. Hashtag Decifrando Dinossauros. Beleza? Beleza, Everton? Facinho. Decifrando dinossauros. Decifrando Dinossauros. Última pergunta, para a gente finalizar de forma rápida. Everton, a pergunta é a seguinte. É possível que aquilo que houve, né, na ficção científica, Jurassic Park, reviver os dinossauros, poderíamos reviver os dinossauros, mas se não der para reviver os dinossauros, outros seres vivos, outros animais que eu já... Por exemplo, meu tema de pesquisa hoje, de projeto, né, de mestrado, é trabalhar com desextinção. Que seria isso. Eu queria saber se é possível. O que você tem a dizer sobre isso? É possível desextinguir os dinossauros? O legal é que me debrucei durante meses relacionados a essa pesquisa para oferecer evidências robustas para todo mundo que tem interesse sobre esse tema aqui nesse livro, Curiosidades sobre Dinossauros. Eu criei um capítulo específico sobre desextinção. É possível ou não? Relacionado, é claro, aos dinossauros. Bom, só para a gente sintetizar, porque eu sei que todo mundo vai adquirir o livro aqui, vai poder ver com detalhes lá todos os artigos publicados sobre isso, todas as informações redondinhas. Então, mas só para a gente resumir... Dá pouco spoiler, então. Dá pouco spoiler. Só um spoilerzinho para vocês. O mais antigo DNA que a gente tem, de acordo com a perspectiva evolucionista, data de 700 mil anos atrás, de insetos e de plantas, né, que foi extraído de um núcleo de gelo. Ou seja, isso foi publicado na revista Science, né, lá em 2007. Ou seja, sendo esse DNA o mais antigo, significa que, em boa quantidade, é claro, né, quantidade significativa, significa que o DNA que hoje é encontrado dentro de dinossauros, eles não estão com uma quantidade boa, eles não estão na qualidade certa para poder ser replicado e tentar ali encaixar em outro genoma, ou completar o seu genoma, ou tentar replicar ele no todo, né, para poder ver como era o genoma dos dinossauros. Não temos como fazer, porque está muito danificado o DNA que a gente encontra em dinossauros. Sendo esses 700 mil anos o mais antigo, é óbvio que, de acordo com a perspectiva evolucionista, dinossauros viveram 65 milhões de anos no passado e seria indetectável, né? Não teria uma boa qualidade esse DNA.
Além disso, por exemplo, um paleoentomólogo, né, que trabalha com insetos, Everton, insetos. Oi? eu vou ter que te interromper, a gente tem 10 segundos. Vamos deixar para o seu 10 livro. segundos. Isso. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Comprem o livro, a gente vai fazer mais lives e estamos aí para tirar dúvidas.